Aqui tem de tudo. Na Frequência Cidade. Algumas cidades estão retomando as aulas presenciais. Essa ainda não é uma realidade aqui de Juiz de Fora, mas já pensando aí numa possibilidade de retorno, breve retorno, a gente fica se perguntando, né? Como é que será que fica o emocional das crianças e dos adolescentes depois de ter passado tanto tempo dentro de casa? Será que a gente tem que cuidar, olhar de perto essa situação? Bom, é sobre esse assunto que a gente conversa com o psicólogo Carlos Eduardo Pereira, que também é professor da Estácio Juiz de Fora. Vamos conferir. Oi, Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao Na Frequência. Vamos falar, né, de um assunto muito importante que tem a ver com a questão emocional, né, dos alunos, tanto crianças quanto adolescentes, se a gente for pensar nessa retomada, né, das aulas presenciais. A gente sabe que aqui em Juiz de Fora, né, não é uma realidade ainda, mas a gente espera aí um breve retorno, né, já que algumas cidades também já estão retomando, né, essas aulas presenciais. Aí eu queria te perguntar, primeiro, seja bem-vindo então, tudo bem? Antes da gente começar. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer imenso, né, poder participar, discutir essa temática num momento, né, tão delicado como esse que a gente está vivendo. Pois é, e eu acho que pensando nisso, né, eu até queria te perguntar sobre esse processo de retorno, né, depois de 1 ano e meio aí de distância, né, os alunos, né, dentro de casa, como é que você acredita que vai ser esse processo, né, de retomada? Vai ser um pouco difícil, tanto para a parte da escola quanto para a parte das crianças e dos adolescentes, até mesmo dos pais e das mães? Como é que se vê esse retorno? Acho que este primeiro momento é um momento de muitos desafios, né? Eu entendo que a gente está alimentando algumas expectativas, né? Eu trabalho com pais, trabalho, né, com alunos, e eu entendo que existe uma expectativa grande por essa retomada, pelo retorno das atividades escolares, até para que a gente também entenda, né, alimente, fomente um pouco de esperança de que as coisas, né, estão melhorando. O problema, né, na minha percepção, é que essa expectativa ela está um pouco, né, exagerada, porque a escola, nesse primeiro momento, ela vai enfrentar muitos desafios, né? A gente tem uma heterogeneidade muito grande de condições desses alunos, de condições dessas famílias neste momento, e que quando essas crianças chegarem na escola, a escola, né, talvez tenha que levar um tempinho, perder um tempo para fazer um diagnóstico mais exato, para entender de fato a condição de cada criança, para entender qual a melhor estratégia, né? Então, entendo que a escola, por mais que se prepare neste primeiro momento, por mais que os órgãos públicos estabeleçam normatizações aí para que a gente tenha, né, um mínimo de segurança biológica, os impactos para esse retorno são muito grandes, né? Então, as crianças, depois de 1 ano e meio fora do ambiente escolar, né, elas estão com a rotina completamente alterada, né, com grandes prejuízos nos processos de aprendizagem, por mais que, né, a gente tenha tentado aí suprir essas deficiências com a aula online, mas ainda existe, né, alguns déficits de aprendizagem, questões sociais, né, de relacionamento social. Então, tudo isso, imagina, vai chegar tudo de uma vez na escola, né? Então, a escola vai ter que priorizar alguma coisa para trabalhar, e entendo que, no primeiro momento, né, dar conta aí da questão da segurança biológica para poder garantir para as famílias, né, um pouco menos de ansiedade, um pouco menos de medo, né, desse retorno. Também focar um pouco nesse acolhimento dessas, né, crianças, dessas famílias, na perspectiva afetiva, emocional desse medo, né, dessa dúvida, né, e aí, né, será que a gente vai dar conta de fazer isso? Será que é o momento de fazer isso? Então, são vários questionamentos, todos os déficits que eu já expliquei, né, de habilidade social, de aprendizagem, que também vão ser, né, se apresentar para a escola e que vai precisar, né, ter muito manejo, muito jogo de cintura, e, né, a escola nesse sentido, e os pais, né, os demais aí responsáveis precisarão também ter um pouco de paciência, né, que eu entendo que é um momento que a gente não entende bem o que vai acontecer e precisa ter muito cuidado, né? Então eu entendo que paciência talvez seja aí a grande virtude que vai possibilitar uma retomada um pouco mais segura, um pouco mais tranquila na perspectiva mais psicológica.
psicológica. Nessa questão psicológica, né, ô Carlos, o que você acha que as crianças podem sentir, né? Quais podem ser esses sentimentos, tanto das crianças quanto dos adolescentes também, porque os adolescentes também estão numa fase muito de mudança também, até hormonal, né? E isso também pode influenciar muito no comportamento, né, e no emocional também. Quais tipos de sentimento eles podem ter e como é que os adultos podem lidar com essa situação além da paciência? Muita, né? Eu acho que você já começou muito bem. Muita paciência, né? Porque os estudos que a gente acaba se embasando aí para poder entender melhor como atuar neste momento de crise, eles trazem para a gente a questão do estresse, né? A gente tem até um termo interessante aqui, estresse tóxico. Por quê? Porque é uma situação que a gente vive que demanda uma adaptação diária, né? A gente está diariamente sendo desafiado, a gente está diariamente sendo obrigado a se reinventar, né? E a conviver com uma incerteza, a conviver com uma insegurança, tá? Então, o esperado aí, né? O mais frequente são, né, sentimentos de medo, né? Que às vezes são manifestados em quadros de ansiedade, sentimentos de tristeza, né? E aí, às vezes, em alguns quadros de depressão mesmo, infantil, depressão no adolescente, por conta de todas as perdas experienciadas no período, não só perdas, né, de parentes, de entes queridos, como também de toda a estrutura que foi perdida, né? Os laços sociais foram, né, de certa maneira, distanciados, tá? Então, acredito que vai ter bastante aí ansiedade, bastante, né, euforia por essa retomada, essa expectativa, né, muito elevada, e acredito também que uma frustração, né, muito grande também vai se anuncia, porque a expectativa está grande para essa retomada, tá? Então, acho que é isso que eu percebo aqui de emoções, de sentimentos que podem ser experimentados nesse momento. Essas frustrações, elas são normais mesmo, assim, ou não? Ou precisa ser vista, assim, com um pouco mais de atenção? Acho que neste momento é muito mais, eu entendo que a gente precisa ter uma adequação da nossa expectativa em relação à realidade. A frustração, ela aparece quando a gente tem uma impressão de que as coisas vão ser muito melhores do que de fato elas serão, né? Então, eu percebo que a gente está alimentando, né? E aí eu lembrei de uma professora que eu tive, né, muito inteligente, que ela falava assim, a educação, né, nossa expectativa é de que a educação vai resolver todos os nossos problemas, né? E hoje parece que retomar a atividade escolar vai resolver todos os nossos problemas. Aí quando a gente se deparar com a realidade de fato que não é bem assim, né, que a gente ainda vai continuar demandando, vai continuar precisando se adaptar, vai continuar convivendo com a incerteza, entende? Isso não vai mudar só porque a gente voltou para a escola, né? Então o que vai mudar é que a gente vai deixar de sofrer pela necessidade de voltar para a escola e vai começar a sofrer porque a gente está convivendo aí com os riscos inerentes, né, a esse convívio, né, esse prejuízo que pode ser ocasionado por esse retorno, né, por essas aglomerações, enfim. Então, para mim, a frustração vai se instalar na medida em que as pessoas perceberem, né, que a escola que a gente vai retomar agora, pós-pandemia, não é a mesma escola, né, que foi deixada antes da pandemia. Então, tem uma distância entre, né, esse desejo e a realidade, tá? E aí isso vai, provavelmente, né, gerar muita frustração. Então, quanto mais a gente entender isso, né, que a realidade neste momento ela é um pouco mais dura do que aquilo que a gente está, né, passou aí 1 ano e meio idealizando, aí eu acho que isso ajuda um pouco, tá? Então, ajustar a expectativa à realidade pode diminuir um pouco a frustração. Certo. Mesmo sendo assim tão desafiador para as escolas, como é que você acha que pode ser o papel, né, dessas instituições no acolhimento dessas crianças, desses adolescentes, depois deles terem ficado tanto tempo aí longe, né, fisicamente? Como é que pode ser essas ações, né, das escolas para acolher esses alunos? Isso sempre é um desafio, né? Eu sempre brinco que não só a escola, né? Acho que a gente, de uma maneira geral, não está preparado para lidar com demandas emocionais, né? Com demandas afetivas que escapam aí daquelas emoções agradáveis de sentir, né? Que são a alegria, né? O amor. Então a gente gosta de experimentar isso. As outras, né? Que é medo, raiva, tristeza, né? A gente tem um pouco de dificuldade para lidar. Então talvez o primeiro passo seja entender isso, né? Que as crianças vão chegar para a escola, né? As crianças vão chegar com toda essa afetividade, de certa maneira, impactada, né? Então vai chegar todo mundo ansioso, vai chegar todo mundo com medo, né? Vai chegar todo mundo sem entender
né, o que vem por aí. Então, a grande sugestão, né, a grande dica aí é conversar, alinhar a expectativa, explicar, né, a condição real, qual que é, né, os pais, em primeiro momento em casa, antes mesmo de levar os filhos para a escola, explicar, né, olha, você vai para a escola, né, a condição nova é uma condição em que a gente tem que seguir um monte de protocolos, né, de segurança, de biossegurança, né, não é tão simples. As interações que a gente tinha anteriormente, elas não vão ocorrer, né, então tem distanciamento de carteira, tem distanciamento no pátio, né, no recreio, na hora do intervalo, então, entende? Adequar isso, explicar, ajustar, né, conversar e acolher, né, que eu acho que é a grande questão que as crianças estão experienciando nesse momento, em alguns momentos, algumas regressões aí, né, alguns comportamentos um pouco mais infantilizados, uma dependência às vezes excessiva dos pais, né, que são formas aí de manifestação de ansiedade, de medo. Então, entender, né, o papel dessas emoções neste processo de adaptação, nesse processo, né, de lidar com essa incerteza tão grande, tá? Então, para mim, fundamental é isso, é muito diálogo, deixar muito claro, deixar o mais claro possível, tá, a nova realidade que a gente está enfrentando. Isso pode ajudar, né, para diminuir um pouco a insegurança. Certo. Você falou até na questão dos protocolos, né, de segurança em saúde, que vão precisar, né, os protocolos vão ter que ser executados para que não haja disseminação de vírus, enfim, para que todos fiquem em segurança, mas eu fico pensando também na questão psicológica por parte dos professores, né, que eles também, vai ser uma novidade para os professores também, é muito desafiador. Aí no caso deles, assim, para ter que lidar com essa situação, porque é uma responsabilidade muito grande para eles, né, Carlos? Aí como que vai ser? Como é que você vê? Isso vai ser um problema para a parte psicológica dos professores, né, dos docentes, ou você acha que eles vão tirar isso de letra? Não, eu acho que eles não vão tirar de letra, né? Eu acho que até tem uma expectativa que é injusta, né, que a gente tem colocado aí nos professores. Eu acho que isso é uma questão que precisa ser ponderada, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque, ok, eles são responsáveis aí pela aprendizagem do aluno, mas a gente está colocando uma quantidade tão maior de responsabilidade, porque eles têm que dar conta agora da segurança biológica, da segurança afetiva, das relações, além da aprendizagem. Então, entendo que, né, é engraçado, eu estava orientando um trabalho esses dias, né, de uma estudante sobre burnout em professores, né, que é uma população extremamente propensa a sofrer, né, burnout, que é um convívio com uma situação de estresse, né, prolongado que leva, né, as pessoas a esse tipo de adoecimento. Imagina, então, em condições normais de temperatura e pressão, burnout já era mais frequente aí nos professores. Agora, então, vai piorar bastante, né? Entendo que a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essa cobrança excessiva, né? Porque a gente não pode esquecer que os professores, além disso, eles também são pais, eles também são, né, pessoas que têm as suas próprias famílias, também têm as suas angústias, né, as suas inseguranças. Então, a gente precisa entender, são seres humanos, né, que estão num lugar bastante perigoso, né? Que é um lugar assim, crítico, tá? Então o sucesso de qualquer empreitada hoje, né, nessa retomada vai depender dos professores, de como eles vão acolher, né, mais essa demanda, né, mais essa responsabilidade, tá? Então, de certa maneira, eles vão ter que se reinventar novamente, né? Que é muito interessante. A gente o tempo todo diz que a educação precisa avançar, aí a gente passa um período grande, né, os professores aí durante a pandemia tentando reinventar as próprias práticas pedagógicas, né, então um período de estresse, e agora novamente a gente aumenta esse estresse com essa retomada numa condição completamente aversiva para ele. Então não tem dúvidas, né, o adoecimento pode aumentar, o sofrimento deles certamente vai aumentar, tá bom? Então a gente precisa ter muito carinho com os nossos professores nesse momento. É verdade. Certo, agora para encerrar, eu queria só que você deixasse uma mensagem, uma mensagem para as mães, para os pais, para os professores que estão ansiosos e também apreensivos, né, com essa retomada, com essa possível retomada aí das aulas presenciais, aulas híbridas, né, como você mesmo disse, que vai ser um pouco presencial, um pouco à distância. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Tá, eu acho que são mensagens diferentes, né? Eu acho que os pais aí, os responsáveis, um pouquinho de paciência, né? Um pouquinho de cuidado, um pouquinho de empatia, né? Com a realidade, com os professores, com o desafio que está sendo colocado, né? Que não é tão fácil, não é tão simples, às vezes não é má vontade da pessoa, é dificuldade. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei, né? E acredito que a gente está construindo. Então,
os pais, paciência, né? E para os professores, né, um pouco de resiliência, né? Entender assim, ok, a gente entende os desafios que são colocados para eles, a gente entende, né, a gente está aumentando aí a régua, aumentando o nível de cobrança, mas eles são fundamentais, né? Eu acho que o professor, ele neste momento o ator aí mais importante para esse processo dar certo, né? Então, resiliência, né? A gente precisa de vocês, né? Mais uma vez, estamos aí contando com o trabalho de vocês, com a dedicação e com o amor de vocês à profissão. Esses são os que trabalho, né? E que trabalho valioso, né? E que precisa ser mais valorizado. Mais do que nunca. Exatamente. Carlos, muito obrigada, tá? Obrigada demais pela participação, por você ter se disponibilizado aqui em conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Até a próxima, muito obrigada. Eu que agradeço, sempre às ordens, foi um prazer imenso, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tchau. Tchau, obrigada.